Palavra ao nosso coração nessa noite, uma palavra que Deus falou comigo, e eu quero compartilhar com você antes de nós passarmos para a Santa Ceia. Abra comigo, Evangelho de João, capítulo 15. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e tudo que dá fruto, Ele o limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Glória a Deus por essa palavra abençoada. Nós vamos orar nesse instante, e eu gostaria de estar meditando sobre esse tema, produzindo frutos na nossa vida. Paizinho querido, nesta noite nós queremos colocar diante de Ti os nossos corações. A Tua palavra, Senhor, ela tem algo para nos falar, porque é o maná do céu que vem abastecer a nossa fé e o nosso coração. E eu te peço que nesta noite não seja diferente, mas que ela venha produzir aquilo que o Senhor deseja no nosso coração. Pai, fala conosco. Usa o teu servo, porque seja a tua palavra, Pai, não aquilo que eu quero falar, mas aquilo que o Senhor deseja aos nossos corações. Abençoa-nos neste lugar. Mais uma vez eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, Jesus, Ele começa a falar nesse capítulo 15, dizendo, eu sou. Você vai ver por toda a palavra de Deus, que Deus, Jesus, usa essa expressão, eu sou. Ali na sarça ardente, Deus usou essa expressão com Moisés, quando Moisés estava sendo preparado para libertar o povo do Egito. Deus se manifesta naquela sarça, e Moisés dizendo que não tinha condições de ir ali libertar o povo, e o nosso Deus, Ele começa a expressar a palavra, diga para eles que o eu sou está mandando você, o eu sou. Você vai ver Jesus usando essa mesma expressão durante o seu ministério, quando Ele diz, eu sou a porta das ovelhas.
eu sou a água da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou. Jesus sempre nos coloca essa expressão para que nós possamos saber quem é Jesus na nossa vida, a quem nós servimos, a quem nós estamos realizando esta obra maravilhosa que o Pai colocou no nosso coração. Na ilha de Patmos, quando João estava ali e recebendo o Apocalipse, você vai ver que Jesus se manifesta dizendo: eu sou o Alfa, o Ômega, e aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Glória a Deus. Eu sou. Esse é o nosso Jesus. Agora, irmãos, olhando para esse capítulo 15, eu vejo que Jesus estava tendo uma íntima comunhão com os seus discípulos, estava começando ali a fazer um relacionamento, a se comunicar ali com eles, a respeito dessa importância de dar frutos. Você sabe que eu e você, nós não fomos tirados deste Egito para permanecermos estéreis. Deus nos tirou como homens, como mulheres de Deus, para darmos muitos frutos nesse tempo. Deus nos separou nesse tempo, porque Ele começou a realizar uma grande obra dentro das nossas vidas. Ele colocou o seu Espírito Santo diante de nós, e diante destas promessas da palavra de Deus, que Ele tem colocado diante de você, nós não podemos ficar de braços cruzados, nós não podemos ficar do mesmo jeito que vivíamos no passado, mas aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e tudo começa a se fazer novo na nossa vida, e o Senhor começa a operar, e o Senhor começa a fazer através de mim, através de você, uma obra maravilhosa, que vem trazer corações à presença do Pai. Eu quero nesse momento colocar diante de você esta palavra: eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor, e nós, eu e você, somos as varas, somos os ramos, somos aquilo que o Senhor separou para nós. Agora, irmãos, eu e você estamos nessa caminhada cristã, e nesta caminhada cristã o desejo de Deus é que nós possamos produzir frutos lá na nossa casa. Você produza frutos como marido para a sua esposa, para os seus filhos. Você, esposa, produza frutos ali para o seu esposo, para os seus filhos. Deus tem levantado nesta última hora esta geração que não pode fechar os seus lábios diante das promessas do Senhor. Deus separou a cada um de nós, e Ele diz que o campo é grande, a obra é enorme, mas poucos são os ceifeiros, poucos estão preparados, poucos estão recebendo de Deus aquilo que precisa se manifestar através da nossa vida. Eu quero nessa noite colocar diante de você este propósito. E olhando para essa palavra, eu comecei a ver que há 3 tipos de ramos, 3 tipos de ou vamos ou varas, conforme a sua palavra assim diz. Há 3 tipos que eu quero compartilhar com você. O primeiro tipo que Jesus, Ele fala, se encontra aqui no versículo número 2, que Ele diz assim: todo ramo que estando em mim
não der fruto, ele o corta. Ele o corta, ou ele o tira, em outras versões. Eu estava meditando nessa palavra, nesta semana, e eu comecei a me perguntar: Senhor, o Senhor nos colocou uma posição, para muitos cristãos, uma posição difícil. Eu pergunto para você, por que muitos cristãos não dão fruto? Quem é o culpado? Ou qual é o problema? O problema está na videira, ou o problema está nos ramos? Falando com o Espírito de Deus, meditando na palavra, eu falei: Senhor, mas o Senhor vai cortar aquele cristão fraquinho, aquele cristão debilitado, aquele cristão fracassado, aquele cristão que não conseguiu desenvolver alguma coisa através da sua própria vida. E meditando na palavra de Deus, estudando, olhando para o original da palavra, porque existem algumas realidades, irmãos, que a gente tem que ir para os originais. No grego, esse corta, esse tira, ele vem da palavra airo. Airo. E sabe qual é o significado desse corta, desse tira? O significado da palavra airo. O significado é exatamente esse: levantar, erguer, tomar. Não é um significado original que nós ouvimos, no sentido de tirar e já colocar de lado. Jesus, quando usou essa expressão, ele estava querendo nos mostrar que aquele que não dá fruto, precisa ser levantado para dar fruto. Você já viu aquelas árvores, que muitos galhos, às vezes encostam no chão? Você tem que às vezes pegar uma cordinha, levantar e colocar no tronco, para levantar novamente ele. Assim faz Jesus. Às vezes a chuva pesa o galho, às vezes os problemas, o galho fica debilitado, e Jesus, ele vai lá, e levanta, ele traz novamente para o lugar dele, para que ele dê frutos. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, porque quando nós ouvimos isso, irmãos, começamos a ver que existe esperança para aquele que não deu fruto ainda, existe esperança para aquele que ainda não conseguiu realizar alguma coisa através da sua vida, para aquele que está disposto a fazer a obra, mas alguma coisa não está deixando com que ele realize o propósito que Deus colocou diante dele. E está ali a presença do agricultor, a presença daquele que se importa com os galhos, com os ramos, aquele que tem um cuidado especial em não deixar com que ele fique caído. Então, essa primeira galho, esse primeiro ramo, essa primeira vara, nos fala dos benefícios que Deus quer para nós. Eu olho para essa palavra e fico olhando para mim e para você. Deus tem vida abençoada para nós. Deus tem algo grande para desenvolver através da nossa vida. Quando nós estávamos ali, irmãos, nos desertos da vida,
quando estávamos nesse mundo sem vida e sem esperança, quando estávamos desgarrados como ovelhas sem pastor, mas a misericórdia do Senhor nos alcançou de uma forma linda. A misericórdia do Senhor foi de encontro ao meu coração, ao seu coração, e nos trouxe a sua presença. Essa palavra não nos fala, irmãos, de perder a salvação, porque Jesus, ele fala no verso 2, preste atenção, todo ramo que estando em mim, ele não diz que o ramo não está nele, então o ramo está diante dele, está para aquele que chegou a Cristo. Então Jesus quer erguer, Jesus quer levantar, Jesus quer abençoar a nossa vida. Amém? Mas também há um segundo ramo que Jesus fala aqui. O segundo ramo também se encontra no verso número 2, quando ele diz que todo aquele, a parte B do versículo 2, e todo o que dá fruto, ele o limpa. Ele, outras versões fala, ele o poda. Olha que coisa interessante, a palavra de Deus a respeito disso. Jesus limpa, é aquele que dá pouco fruto, aquele que dá um fruto hoje, aquele que dá um fruto no ano que vem, aquele que dá um fruto daqui a 6 meses, é aquele que dá pouco fruto. Jesus vai lá, e Jesus começa a fazer a poda. Você já percebeu que quando a planta, ela cresce desordenadamente, você precisa cortar alguns galhos para que ela cresça de uma forma firme, de uma forma robusta. Jesus também faz assim com a gente. Às vezes a gente sai um pouquinho do caminho, às vezes a gente faz algumas coisinhas que não devíamos fazer, e Jesus vai lá e começa a podar aqui, e começa a podar ali. Jesus vai, e Jesus tira alguns amigos que estão ao teu redor, porque esses amigos não estão te beneficiando, esses amigos não estão te ajudando a você crescer na vida espiritual, e Jesus vai podando aqui, Jesus vai podando ali, Jesus vai retirando ali, Jesus vai limpando. É o processo do nosso Pai na nossa vida, é o processo que Deus usa para que nós possamos crescer ordenadamente, crescer na graça, crescer no conhecimento, sendo homens e mulheres usados pelo Senhor na obra, porque Ele te separou, Ele me separou para que nós produzamos frutos, e frutos dignos, diante da sua presença. Glória a Deus por isso. Ele sabe o que precisa tirar da nossa vida. Ele sabe o que precisa podar da nossa vida. Ele conhece os nossos amigos. Às vezes o relacionamento que você está tendo não está dando certo. Jesus quer trabalhar em você. Jesus quer trabalhar na minha vida, Ele trabalha na sua. Porque Ele sabe da importância da poda. Ele sabe da importância do teu crescimento. E muitas vezes, irmãos, dói. Muitas vezes algumas coisas que acontecem na nossa vida traz para nosso coração sofrimento, num primeiro momento, mas quando você começa a se desenvolver, quando você começa a enxergar aquilo que está acontecendo na sua vida, você vai ver que aquela poda foi para teu benefício, foi para o teu crescimento, foi para que você seja uma bênção no reino de Deus, você seja usado como instrumento do Senhor, na obra que o Senhor colocou diante de você. Aleluia! Eu olho para essa palavra e vejo que Deus não quer folhas, Deus quer frutos. Você se lembra quando Jesus saiu de Betânia com os seus discípulos? Jesus estava com fome, diz a palavra de Deus.
E quando ele estava indo em direção ao lugar que ele estava evangelizando, ele encontra uma figueira. E quando ele chegou ali, diz a palavra que a figueira tinha muitas folhas, mas não tinha frutos. E Jesus dá uma palavra, dizendo assim: nunca mais nasça fruto nesta figueira. No dia seguinte, quando os seus discípulos passaram por aquele lugar, eles disseram: Jesus, aquela figueira que tu amaldiçoou, ela secou por completo. Qual o propósito maior da minha vida? Qual o propósito de Deus para você? Você e eu não nascemos nessa nova vida, nesse novo mundo com o Senhor, porque Jesus diz que nós temos que estar ligado à videira, nós temos que estar ligado à sua presença, para que a minha vida não seja estéril, irmãos, para que a minha vida não seja uma vida de derrotas, uma vida de fracassos. Deus não quer isso de você, Deus não quer isso comigo, Deus não quer isso com ninguém que é seu filho. Mas se existe alguma coisa que está atrapalhando o teu crescimento, Deus não vai permitir, Deus vai tirar de você, para que você novamente enxergue, para que você novamente seja usado, para que novamente você produza diante do Senhor frutos dignos de arrependimento. Amém? Há um terceiro tipo de ramo, que diz aqui a palavra do Senhor no verso número 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Esse dá muito fruto. O terceiro ramo, aquele que dá muito fruto. Aqui está o grande segredo para a gente ser abençoado. Guarda isso para você essa noite. O segredo de você ter uma vida de sucesso, uma vida feliz, uma vida frutífera, uma vida cheia de graça, de unção de Deus na sua vida. Jesus disse: quem permanece em mim? Quem permanece em mim? Permanecer com Cristo é a realidade mais importante minha e sua, irmãos. Às vezes queremos viver uma vida cristã longe de Cristo, não tem como. Viver uma vida cristã agradando a carne, agradando as coisas do mundo, não tem como. Você tem que fazer uma opção, uma escolha dentro de você, porque se você quer ver os frutos da sua vida, se você quer ser uma pessoa ousada, uma pessoa cheia da graça, do poder, da unção, cheio de alegria, você tem que escolher permanecer com Cristo, custe o que custar, seja na alegria, seja na tristeza, seja na dificuldade, mas você está ali, aguardando a resposta da bênção do Senhor. Aleluia. Você se lembra na segunda multiplicação dos pães e peixes? Estava ali Jesus, 4.000 pessoas, e diz a palavra que Jesus disse as seguintes palavras: tenho visto esse povo que está 3 dias permanece comigo sem comer. 3 dias permanece comigo sem comer. Jesus se preocupou com eles, porque aquele povo não arredou os pés diante da presença de Jesus, não tinha
toalete, não tinha chuveiro para tomar banho, não tinha como se trocar ali diante daquela multidão, não tinha como comer, não tinha nada ali diante deles, mas eles não largaram de Jesus, eles ficaram junto a Jesus, eles estavam ali juntos, custe o que custar. Nós queremos ouvir a sua palavra. 3 dias com Jesus, e você sabe, quem permanece com Jesus recebe. Quem permanece com Jesus é abençoado na sua presença. Olha o que diz a palavra do Senhor, verso 7: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Promessa da palavra, para quem permanecer. O pastor ontem estava me dizendo, pastor Júlio disse assim: pastor Ricardo, nós acabamos de construir esse templo maravilhoso, mas estas pessoas que construíram esse templo, esses homens daqui da igreja, que se disponibilizaram por um bom tempo em levantar a casa do Senhor, não há um desempregado, não há um passando fome, não há um tendo nenhuma necessidade, porque o Senhor tem honrado a cada um, porque tem feito a obra do Senhor. Permaneceu fazendo a obra, permaneceu realizando o propósito de Deus do seu coração. Quem permanece com Cristo tem uma vida de muita alegria. Olha o que diz o verso 11: tenho-vos dito estas palavras, estas coisas, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Seja completa. Então há algo muito especial nesse permanecer. Há algo muito importante nessa palavra. Você se lembra de Maria, que estava ali no túmulo de Jesus, quando todos os discípulos tinham ido embora? Maria ficou ali. Maria Madalena, aquela dos 7 demônios, todos foram embora, ela ficou no túmulo. Ela disse: eu não consigo viver sem Jesus. E de repente o anjo do Senhor aparece ali, ela recebe a visita do anjo, Jesus aparece ali de repente, e a Maria foi a portadora da mensagem para os discípulos que estavam ali diante dela, dizendo que ele ressuscitou. Permanecer com Jesus é a realidade mais importante para a nossa vida. Essa noite eu quero deixar essa pequena palavra para você, essa palavra que venha trazer alegria para o teu coração. A alegria está em Jesus, a alegria está em nós termos um relacionamento com Ele, uma comunhão com Ele. Sabe, irmãos, Deus não está muito preocupado com a quantidade de coisas que nós fazemos. Deus está preocupado com a nossa qualidade da comunhão com Ele. Amém? Amém?